Bom dia, turma! Mais um dia às 5h04 da manhã para conversar com vocês sobre exercício físico e câncer. Hoje, especificamente, um tema super legal que vai direcionar um pouco mais a ideia de vocês sobre o que fazer depois da descoberta do diagnóstico. Nós vamos falar sobre estratégias que funcionam para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia ou imunoterapia, enfim, o tratamento que você estiver fazendo, e evitar a recidiva. Então, olha só quanta coisa interessante a gente vai poder conversar hoje, porque são os medos mais latentes dos pacientes, né? De ter efeitos colaterais que limitam a vida comum, a vida ordinária, a sua rotina. E depois que a doença acaba, que o tratamento acaba, que o médico fala, olha, agora você vai vir só a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos fazer a manutenção dos exames ou das medicações, e você fica vivendo com aquele medo eterno. E se a doença voltar? Então a gente tem várias estratégias, eu vou abordar algumas aqui, que são as que compõem a minha mentoria, para que sirva como bússola de não preocupação, mas de orientação para vocês, tá bom? Eu quero primeiro recapitular um pouquinho o que nós conversamos ontem. Ontem a gente falou sobre quebrar mitos do exercício físico e câncer. Eu expus para vocês que existe uma grande ideia atrás de tudo isso, né? Que é pessoas com câncer também fazem exercícios, igualzinho todo mundo. Tá? Não tem mais aquela, mas eu tô com câncer, eu preciso descansar. Não. Então, todo paciente oncológico precisa fazer exercício, porque ele é uma ferramenta, uma alternativa não farmacológica e terapêutica de cuidado, de tratamento. Então, todo mundo precisa fazer. E a gente sabe que o exercício traz vários benefícios e ele é extremamente vantajoso durante toda a sua jornada, porque te faz viver mais e melhor, além de acelerar o tempo de recuperação de qualquer tratamento ou procedimento cirúrgico que você tenha feito durante a descoberta, depois da descoberta do diagnóstico, certo? Aí eu trouxe os mitos, né? Qual é o primeiro mito? Que exercício físico pode piorar o câncer. A gente viu que não, pelo contrário, vários artigos, vários materiais mostram que o exercício pode até diminuir o tamanho do tumor. O exercício ajuda pra caramba o seu sistema imunológico, ajuda a recuperar a massa muscular. Então você vai ficar mais forte, a sua quimioterapia vai fazer mais efeito, a doença ela fica mais distante, a gente consegue cobrir essa doença, consegue tratar essa doença lá dentro, na parte interna, biológica mesmo, com a prática de exercícios. Olha que coisa! Existem uma série de sinalizações enzimáticas, fisiológicas, hormonais, enfim, que ajudam o exercício a potencializar todo o seu tratamento, trazendo mais recuperação, ajudando de fato a quimioterapia a fazer efeito, junto com o corpo mesmo. O corpo também te ajuda a tratar, a combater a doença, certo? O segundo mito foi: pacientes com câncer devem parar de se exercitar, devem repousar, descansar e evitar fazer exercícios. Não, né, gente? A gente sabe que tá super, embora todo mundo ache que exercício físico, que o câncer é uma doença que a pessoa precisa ficar lá deitada e esperando, ai meu Deus, agora eu tô com câncer, agora eu vou ficar aqui até a morte chegar. Não existe mais isso, tá? Hoje a gente tem avanços da medicina e da farmácia que essa doença está ficando cada vez mais crônica, então vive-se muito tempo com diagnóstico de câncer, certo? E aí não tem por que descansar, gente. Você não morreu? Você vai chegar e vai fazer suas coisas. Eu brinco com os meus pacientes que ainda vai ter muito boleto para pagar, tá? Não é assim não que a gente vai, tá bom? A Pernambucanas continua, a Renner continua, certo? Então, pacientes com câncer não devem descansar e poupar energia de jeito nenhum. Pelo contrário, devem fazer exercícios físicos para realmente esse quadro mais desanimado, mais de baixa energia, não se perpetuar, porque isso não é bom para ninguém, tá?
E o terceiro mito, que exercícios são perigosos durante a quimioterapia ou radioterapia. Bom, não, né? Se eu digo que o exercício é bom em qualquer momento do tratamento, não é na quimio ou na rádio que ele vai ser ruim, tá? O que pode ser ruim? Exercício mal prescrito, exercício mal feito, exercício demais ou de menos, exercício errado, certo? Então vocês precisam sempre ter por trás um profissional de educação física capacitado que consiga prescrever algo que faça sentido para você, para o momento de tratamento que você está vivendo, que conheça todo o cenário oncológico para não meter o pé pelas mãos e acabar te colocando em risco, tá? Eu falo muito para os meus pacientes que o professor de educação física, o exercício físico, ele é uma coisa que acolhe, ele é uma coisa positiva, benéfica. Se o meu paciente tiver que ir para o hospital por causa de mim, eu criei um problema, eu viro um problema. O médico não vai gostar de mim, o paciente não vai gostar de mim, o familiar não vai gostar de mim, né? Porque imagine só, já está fazendo um tratamento que é super complicado, que vive atrás de exame, atrás de médico, atrás de medicamento. Pô, é chato pra caramba. Imagina se eu prescrever uma coisa errada e o meu paciente parar no hospital por conta de uma prescrição equivocada que eu fiz. Gente, não, né? Então, o cuidado com o paciente é muito importante durante esse momento de tratamento, qualquer momento do tratamento, inclusive, que o exercício vai surgir na vida desse paciente, ele precisa ser bem prescrito, ele precisa ser orientado de forma adequada. Bom, pensando nisso, a gente vem para o segundo dia, que é falar sobre as estratégias que funcionam para reduzir os efeitos colaterais do tratamento que você estiver fazendo e evitar as chances de recidiva, certo? Bom, eu separei algumas partes, que são as que eu julgo mais importante depois de vários anos atendendo pacientes. O que eu fiz durante essa minha experiência toda? Eu fui atacando cada hora uma parte e fui vendo o feedback dos pacientes, o que eles falavam para mim de volta. Nossa, Andressa, você falou para eu fazer isso e eu melhorei. Que legal. Ó, você falou para eu fazer dessa outra forma e eu tô ótima. Aquela fadiga acabou, a náusea passou, eu me sinto mais confiante. Aquele quadro depressivo diminuiu, fazendo com que até diminuísse a minha medicação. O médico falou que eu podia diminuir. Minha diabetes melhorou, Andressa. Que ótimo, passei o tratamento inteiro com a diabetes controlada. Olha só, então com as minhas intervenções, com as minhas sugestões, eu conseguia mudar várias coisas no paciente. Eles traziam várias coisas que melhoravam durante a jornada inteira. E isso nem sempre está em livro, gente. Isso não está escrito aqui. Aqui é uma parte técnica, é uma parte que a gente usa como base da nossa prescrição, da nossa parte técnica mesmo. Mas tem a parte humana. Eu sou especialista na parte humana e é a parte que eu amo de fato, é por isso que eu tô aqui, tá? Então, essa parte de olhar para o paciente, pensando no paciente, não na doença, sempre esteve comigo. Então, eu ouço a queixa, numa escuta bem ativa mesmo, eu percebo o que o paciente está me dizendo, eu amo ouvir história, eu amo conversar. Então, ele conta, aí eu falo, já sei, agora a gente vai poder fazer isso. O que você acha da gente juntos usar essa estratégia e você ver se funciona? Gente, tira e queda. Todo paciente faz, a gente engaja juntos, ele tá comigo, né? Então tem um senso de confiança de que, olha, eu sei que tem alguém comigo, então eu consigo fazer. Aí quando ele vem e me retorna, fala, putz, Andressa, era isso. Deu certo, me sinto melhor. Porque essa é a ideia, né? É um diagnóstico que derruba desde o começo, pessoal. Então, não tem como você ficar confortável durante a jornada inteira de tratamento. É eventual que hora e outra você caia, você derrube, você perca as esperanças. Então, nada melhor do que alguém atrás de você ou ao seu lado, dando a mão, te ajudando, te orientando, de uma forma humana e não de doença, não técnica somente, certo?
Separei então em 5 estratégias, 5 partes que funcionam, que são aquelas que os pacientes mais me trazem, que muda, que eles não conseguem mais organizar, tá? E a primeira delas, eu vou falar, não tem como eu falar disso, porque vai mudar o corpo do paciente, que são os efeitos colaterais da doença e a recidiva, tá? Todo paciente vai sentir, em maior ou menor intensidade, algum efeito colateral do tratamento. Tem pacientes que não sentem? Tem. Com frequência? Com frequência. Mas, normalmente, são pacientes que já têm um comportamento, um estilo de vida diferenciado antes da descoberta do diagnóstico. Então, provavelmente pacientes que já comiam direitinho, já tinham uma dieta regular e regrada, faziam bastante atividade física, não tinham o hábito de fumar nem de beber, tinham uma rotina de vida menos estressante, eram mais low profile, mais tranquilos. Então, existem uma série de outros comportamentos positivos que o paciente tinha, de bons comportamentos de saúde, que levam ele aos efeitos colaterais um pouco menos intensos, tá? Isso eu já percebi durante muito tempo de clínica. Andressa, você está falando então que paciente que não tinha uma dieta adequada e que não fazia exercício tende a ter maiores efeitos colaterais? Sim, mas aconteceu já também de gente que não fazia nada, era super sedentário, comia tudo errado, fumava, bebia, não sentia nada. Cada corpo é um corpo, responde de uma forma, e a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial. Você pode seguir sua vida certinho. Ai, Andressa, eu não como, eu não faço sexo sem camisinha. Obrigada, Jessi. Eu não eu faço exercício físico todo dia, eu faço 1 milhão de coisas, eu sou ótima, eu sou uma pessoa que eu não de caráter ilibado, eu não estresso, ninguém pode falar sobre mim, porque eu sou uma pessoa. E tenho câncer. É uma doença que acontece por N questões. E a gente tem o contrário também. Andressa, eu bebo, eu fumo, eu tô ali, eu faço sexo sem camisinha, eu não tô nem aí para exercício físico, eu como tudo que eu vejo pela frente, eu tenho 148 quilos, eu tenho hipertensão, diabetes e não tenho câncer. E aí? Então a gente não pode também generalizar tudo, a gente não sabe o exato... a exata condição de surgimento dessa doença, São inúmeras coisas, todas juntas, todas misturadas, são questões corporais, são questões hereditárias, enfim, não tem o que fazer, tá? O diagnóstico surgiu, a gente vai trabalhar com o que temos, efeitos colaterais. Então, fez o diagnóstico, o médico começou o seu tratamento, que pode ser qualquer um, tá, gente? Nós temos, então, a quimioterapia, a cirurgia, que é o primeiro. Fez a cirurgia, o médico vai definir quais são os próximos passos. Se faz químio, se não faz, se faz rádio ou não faz, se faz imuno ou não, tá? Isso tudo conduta médica. O médico deu uma conduta: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, que são medicações que tomam em momentos específicos para certos tipos de doença. Imunoterapia, eu já falei, tem imunoterapia. E tem os bloqueadores hormonais, vocês conhecem aí com o nome de hormonioterapia. E agora estão surgindo alguns outros tipos de tratamento que ainda não são muito convencionais dentro da nossa estrutura pública de cuidado, nem privada ainda no Brasil, Mas a gente está evoluindo. Fez esses tratamentos, todos eles vão dar um efeito colateral, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Bom, a cirurgia, você não vai poder mexer o braço se for uma cirurgia de câncer de mama. Se for uma cirurgia de intestino, você não vai poder ficar mexendo o tronco para lá e para cá. Isso é um efeito colateral, Você vai ter que ficar mais parado. E quem fica mais parado consegue ir para academia fazer exercício? Não consegue. Então a gente vai ter que pensar nisso, certo? Então, cirurgia. Quimioterapia. Imagina uma medicação que entra no seu corpo e ela muda todo o sistema de funcionamento orgânico e celular. Gente, isso tem efeito colateral? Tem, Seu corpo está fazendo todo o funcionamento bonitinho, sei lá, você recebeu o diagnóstico com 43 anos.
faz 43 anos que seu corpo funciona bem. De repente chega uma medicação que muda tudo aquilo, né? Que não, aquela célula não vai, que ela morre, né? A gente sabe que a quimioterapia ela não mata só célula cancerígena, ela mata também células boas, células saudáveis. Isso dá um efeito colateral. Por exemplo, fadiga. Tá? A fadiga é um efeito colateral relatado por quase, 100% dos pacientes. É um efeito colateral. E quem tem fadiga, tem vontade de fazer exercício físico? Eu tô fadigada, nossa, vamos treinar, não vejo a hora. Não tem, né, gente? Quem tem fadiga quer ficar parado, tá? Radioterapia, qual é o efeito colateral da radioterapia? Limitação de braço ou queimadura mesmo na pele, é super comum, mas mais ainda, uma coisa antes que a gente não pensa. O radiologista, quando ele vai aplicar a radioterapia, ele faz marcações na mama, né? Tô aqui dando exemplo de câncer de mama, tá, gente? Mas pode fazer radioterapia em câncer de útero, câncer de próstata, alguns casos de câncer de intestino, câncer de pulmão, enfim, tá? Vamos pensar no câncer de mama, que é o mais incidente. Ele faz marcações com uma fita e com caneta para saber onde vai chegar o feixe de radiação para irradiar no lugar certo, porque nós estamos falando de radiação, ela é perigosa, eu não posso colocar no peito inteiro, tá? Ele põe lá aquela... Você pode entrar na piscina? Andressa, mas eu gosto de nadar. Mas não pode entrar na piscina, porque senão vai sair a tintinha, vai sair a canetinha, a marcação. Mas eu gosto de suar, eu gosto de fazer um treino de bicicleta que eu suo bastante. É hora de suar bastante? Não é? Porque senão vai sair a marcação. Entenderam? Então, às vezes, o efeito colateral nem é da doença em si, mas das condições que levam ao tratamento dessa doença, tá? Imunoterapia, imunidade, vai mexer com algumas questões da imunidade. Então, a gente pode ter alguns efeitos imunomediados que são diferentes dos efeitos da quimioterapia, tá? A imunoterapia, ela traz outros tipos de efeitos colaterais, diarreia, por exemplo. Gastroenterite, tem N coisas que a imunoterapia pode trazer, porque ela vai modificar as questões da imunidade, as células de imunidade. E isso tem efeitos adversos específicos. Terapia-alvo. Que efeito adverso traz terapia-alvo? Uma terapia de HER2, por exemplo, pode comprometer o coração, a saúde cardiovascular, traz um pouco de cansaço, um pouco de falta de apetite, efeito colateral. E por último, a terapia de bloqueio hormonal. Eu bloqueio o hormônio, gente, é como se eu estivesse vivendo uma menopausa. O que acontece na menopausa? Calorão, aumento de apetite, aumento de peso. Então, se eu estou no meio do meu tratamento, estou falando aqui da primeira parte, que são as estratégias que funcionam para reduzir os efeitos colaterais e a recidiva da doença. Então, estou falando dos efeitos colaterais, porque vocês vão entender a linha agora. Se eu entendo que tipo de efeito colateral, aquele momento do tratamento, aquele tipo de tratamento está trazendo para mim, eu consigo saber que providência tomar. Antes disso, eu consigo saber se é um efeito colateral do tratamento ou não. Então, eu preciso conhecer o que está acontecendo comigo, eu preciso conhecer o meu tratamento, eu preciso conhecer sobre tudo que eu estou fazendo ali, né? Não existe tratamento sem o paciente fazer parte, você não pode ser alheio a isso. Dane-se, o que o médico falar, vou fazer, então aqui. Não, tem que participar, poxa. Não existe, ninguém é nada é sobre mim sem mim, gente. Certo? Então, se a gente conhecer quais são os efeitos colaterais, a gente pode tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, cobrar da equipe médica, da equipe de saúde em geral, entender o que está acontecendo, saber quando entrar com medicação, saber quando o exercício pode ajudar, saber quando ficar parado, porque ficar parado também é bom e é necessário, às vezes. Mas tudo isso você faz com total conhecimento, com total controle. Certo? Então, falamos da parte 1. A estratégia 1 para você reduzir os efeitos colaterais e evitar as chances de recidiva é saber sobre os efeitos colaterais. Você tem que saber o que é, certo? Você fica mais antenado naquilo que está acontecendo com você e faz melhores escolhas. Estratégia número 2.
que são práticas e já testadas, tá? Todo paciente precisa, isso está na literatura, isso o médico fala, isso todo mundo sabe e eu vou aqui reforçar para vocês. Nutrição. São duas estratégias que englobam essa, né? Estratégia prática e testada. Nutrição. Existem alimentos que aliviam os efeitos colaterais da quimioterapia, que aliviam todo esse peso desse diagnóstico, dessa jornada. Andressa, você está falando que existem alimentos que ajudam o câncer? Sim. E quais são? Gente, aqueles que todo mundo sabe, né? Frutas, vegetais, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas gordura ajuda? Ajuda, né? A gordura certa ajuda. Então, a gente tem que pensar assim, ó, vou dar uma... Isso daqui vai se estender pra caramba lá na frente, tá, gente? Nós podemos conversar mais profundamente lá na frente, que é uma coisa da minha mentoria, inclusive. Bom, alimentos que ajudam. O nosso corpo, ele não entende que você tá comendo um brigadeiro. Ele não entende que você tá comendo um ovo. Ele não vira e fala assim, ó, nossa, olha que gostoso, a Maria comeu um ovo. Nossa, agora entrou uma pizza. Vamos ver essa pizza. Agora tem um chocolatinho. Nossa, que delícia, vamos ver. O corpo não tem isso, gente. O corpo, ele só lê 3 coisas. Ele lê o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. Ponto. Eu não lê mais nada. Tá? Então, olha só. Nunca pensou nisso, né? Então, você come um ovo, entra no corpo, o corpo vira e fala assim, olha, proteína. Gostoso. Proteína serve para construir músculo. Legal. Vou armazenar aqui. Vou construir uns músculos. Mas maravilha. Aí entra um carboidrato, né? Um macarrão, carboidrato, uma batata, carboidrato, entra no corpo, olha, entrou aqui um carboidrato, uma glicose, né? A glicose é a quebra desse carboidrato num pedaço menor. Entrou uma glicose, muito bom. Glicose pode ir para o fígado e para o músculo para produzir energia para essa pessoa que vai ficar o dia inteiro aqui em movimento. Legal, glicose. Olha, entrou um abacate. Abacate, que delícia, abacate, o corpo entendeu. Abacate é lipídio, é gordura, é ácido graxo e glicerol. Olha só, partículas menores, né? Gordura serve para fazer capa de célula, serve para fazer a membrana celular. Olha, essa pessoa está em quimioterapia, ela está perdendo bastante célula, né? Porque a quimioterapia mata as células. Interessante a gente chegar com essa gordurinha do abacate aqui e ajudar a fazer mais membranas celulares, já que ela está num processo de reconstrução de células novas. Está matando as cancerígenas, está matando umas boas também, o que não é bom, mas tudo bem. Bom, vamos refazer umas células aqui. O lipídio ele não serve só para acumular na sua pança, gente. Entenderam? Então a nutrição, ela é essencial durante o tratamento. Você procurar uma nutricionista oncológica é importantíssimo, porque é ela quem vai falar para você quanto de proteína vai ser bom para aquele momento, quanto você precisa, quanto de carboidrato, quanto de lipídio, se está faltando algum mineral, se está faltando alguma coisa. É ela quem vai falar, não é o médico, não sou eu. Não é você que viu lá na dieta do Joãozinho no YouTube, na Google, tá? É isso, cada coisa que a gente come, ela tem uma função durante esse processo oncológico. Não é à toa, não é o comer pelo comer. Exatamente, Paty, é cuidar do metabolismo, é isso aí. Tá? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença catabólica, é uma doença que diminui o seu metabolismo. E isso prejudica bastante algumas funções orgânicas. Tá? Fígado funciona menos, rim funciona menos, o cérebro, né? Oh, meu Deus, né? A gente esquece muito. A pessoa com câncer, ela tem vários lapsos de memória, fica mais letárgica, é super comum. Agora, a gente precisa atacar o ponto que vai fazer diferença em tudo isso para você não ficar, não sentir esses efeitos, tá? E dieta balanceada, então, é fundamental. Mas isso daqui, gente, dá 10 horas de conversa. Então eu não posso, eu tenho que ficar mais rápida aqui, tá? Mas na minha mentoria a gente vai ter um acompanhamento nutricional, a gente conversa sobre isso outro dia. Bom, e o segundo é a minha sardinha, né? Eu preciso vender o meu peixe. Exercício físico. Pacientes com câncer também precisam se exercitar, tá?
Durante a quimioterapia eu tenho um modelo de exercícios, durante a radioterapia eu tenho outro, durante a hormonioterapia eu tenho outro. São os 3 principais pilares assim do tratamento câncer de mama, por exemplo, que eu ajo de formas diferentes, que eu tenho protocolos específicos de atividade física, certo? Por quê? Porque cada um exige de vocês uma coisa específica. Quem está em quimioterapia tem um super ânimo de se exercitar? Nossa, Andressa, quimioterapia, uhul, vamos lá, exercício... Não, tem. E eu sei disso. Numa terceira quimio vermelha a cada 14 dias, meu paciente está assim, Andressa, eu quero assassinar alguém. Eu quero dar um soco na cara de alguém. Ela não aguenta mais. E ainda tem um monte de coisa pra frente, né? E o que eu falo, gente, que a gente precisa pensar é que não é assim, ó, recebi o diagnóstico de câncer. Minha vida parou, eu vou tratar o câncer, né? Vou tratar o câncer e minha vida vai ficar parada aqui esperando eu tratar o câncer. Agora, com 6 meses, minha vida parada? Não. A vida continua, você vai continuar com os conflitos familiares, você vai continuar com um problema com o seu chefe, você vai continuar com o seu filho dando problema na escola, o seu vizinho enchendo o saco com o cachorro latino. A vida continua, não para você fazer o tratamento. Então, você vai ter que ter artifícios aí para suportar tudo isso, certo? Ô, Paty, eu já tenho um programa de treino, tá? Quem for aluno da minha mentoria, sim, aí passo, tá bom? Então, a gente tem que pensar que cada momento desses, se tem um tipo de atividade física específico, eu tenho um trabalho gigantesco para fazer, olhando para esse paciente e levando em consideração as experiências que ele traz para mim, né? Por exemplo, a Paty, ela já fazia corrida e caminhada antes do diagnóstico. Eu, obviamente, vou apostar nessas 2 modalidades que são familiares, né, para ela, que ela gosta, que ela já tem possibilidade em fazer, e vou ajustar o que ela pode fazer para cada momento. Então, a Paty era, sei lá, corredora de maratona. No meio de uma quimioterapia, ela não vai correr uma maratona, gente. O corpo não aguenta, não dá. Mas o que eu vou falar? Paty, você gosta de correr? Maratona não dá para fazer. Vamos tentar correr 5 quilômetros? Vamos tentar correr 2 quilômetros? Vamos tentar correr e caminhar? Vamos, você consegue? Quantas pacientes eu não tive assim, né, crossfiteiras, faziam crossfit todo dia, receberam um diagnóstico, chegaram para mim e falaram, Andressa, eu quero voltar pro crossfit, eu não vou suportar viver esse tratamento se eu não puder fazer crossfit. O que eu fiz? Vai pro box, reduza um pouco as cargas, tenta não realizar um movimento ou outro por conta da sua cirurgia, esse você pode fazer e vamos ver. E deu certo, gente. Entenderam? Olha lá, de novo, fogos, viva! Feliz ano novo! Aparecem esses foguinhos, eu adoro. Tudo bem? Então o exercício físico é fundamental, além dele melhorar 2 coisas que quase nunca se fala, tá? Redução de peso, ou melhor, redução não, né? Controle de peso. Então a gente precisa sempre monitorar o peso, porque eu também não sei se vocês já pensaram. A quimioterapia é toda prescrita em cima da sua superfície corporal. Quando o médico vai fazer o cálculo de quantos ml de quimioterapia você precisa tomar, ele vai fazer uma medida do seu corpinho, tá? E vai falar assim, olha, Andressa tem esse corpinho, 68 quilos, essa circunferência aqui, essa composição e, vou prescrever 10 ml de quimioterapia. E se eu tivesse 150 quilos, a minha superfície é grande ou pequena? Grande. Isso significa que o médico vai ter que colocar mais quimioterapia em mim? Sim. Então, olha só. Quanto mais a gente consegue regular o peso, quanto mais durante o tratamento a gente ataca essa questão de melhorar, de voltar para o seu peso original ou o peso ideal, melhor. Não é o melhor momento para a gente forçar um processo de emagrecimento, tá? Mas o que a gente vai fazer? Deixar o seu corpo preparado, bem fortalecido, para quando o tratamento acabar, você interromper as medicações, o médico falou, alta, da minha parte já foi, agora a gente só vai fazer o monitoramento. A gente já entrar com o programa de emagrecimento.
mas você vai ter um corpo preparado. Eu não vou perder tempo mais 2 meses esperando o seu corpo voltar para depois a gente atacar o emagrecimento. Não, eu já estou trabalhando isso durante o tratamento. Lembra que eu falei ontem que a gente tem corpo saudável? É um pedacinho que está com câncer. Tem um monte de funcionalidade de órgão funcionando normal, tá? A quimioterapia vem, derruba o sistema. O que a gente vai fazer? Reerguer o sistema. É isso que o exercício faz. Então, ele vai ajudar no controle do peso e ele vai ajudar a evitar, né, a perder massa muscular. Porque massa muscular, ela é fundamental para você manter sua força durante o tratamento. Tá bom? Gente, Walter, que saudade. Que saudade. Exatamente isso, Paty. Diminui a inflamação, exatamente isso. Além disso, o exercício diminui a inflamação sistêmica, aquilo que incha bastante. Então, a gente precisa fazer essa liberação dessa inflamação, desse líquido que te deixa inchada. Ele precisa ser eliminado o quanto antes, até para influenciar nessas questões do peso, tá? Então, a gente falou da segunda parte, que é nutrição e exercício físico. Essas duas coisas não caminham juntas, tá bom? Olha lá, bora filha, 4, tá acabando, reta final, não vamos perder a fé não, vamos que vamos. Parte 3, questões psicológicas e apoio de uma comunidade, apoio social, tá? Por que eu falo bastante nisso, gente? Porque nós somos seres biopsicossociais, espirituais. Eu não vivo uma vida na floresta sozinha, eu e 2 passarinhos e... não, entendeu? Então eu vivo com gente enche o saco, gente dá problema, traz demanda. Eu vivo com uma vida, uma cabeça, né? Minha cabeça às vezes ela ganha do meu físico, às vezes ela é ruim, às vezes ela pensa coisas que não são boas, às vezes ela pensa coisa otimista, às vezes não. Durante um diagnóstico oncológico, vocês acham normal pensar coisa otimista? Não, gente, é fatal você ficar mais depressivo, ficar entristecido, ficar com medo, você fica mal, né? Então, ansiedade e depressão são 2 questões que a gente vê bastante na parte psicológica, na parte mental dos pacientes, mas que sabemos também que a prática de exercícios físicos podem ajudar por conta de liberações hormonais, como a endorfina, a serotonina, a ocitocina, são hormônios do prazer que vão ajudar esse paciente a ter um quadro de depressão diminuído e regular o quadro ansioso, tá? É super comum a depressão e a ansiedade durante esse momento. O que a gente faz? Usar a estratégia, de preferência que não seja farmacológica, para a gente conseguir manejar essas questões psicológicas. E junto de uma questão psicológica sempre vem o entorno, tá? Você precisa ter pessoas que te enxergam ali, que te acolhem, da sua família, da sua vizinhança, da sua comunidade. Por isso que eu falo, na minha mentoria é exatamente isso, né? As pessoas que estão ali, todas estão vivenciando o mesmo processo e aí conseguem umas ajudarem as outras por conta das experiências vividas. Então, vira e mexe, tem uma lá que fala, gente, eu tô tão desanimada, ai meu Deus, o que eu faço? Aí chega uma outra e já fala, não, bola pra cima, vamos que vamos, não vamos desanimar, né? Que nem aqui pra Paty, falta 4, pô, o pior já foi, agora a reta final, né? Então, a gente sempre vai uma ajudando a outra para que ninguém desanime, para que ninguém largue a mão de ninguém, né? E é importante, então, a gente cuidar dessa falo sim, Paty, é importante a gente cuidar dessa questão mental, tá bom? E como é que cuida da questão mental, gente? Com um psicólogo te acompanhando, tá? Um psicólogo capacitado, bom, que saiba da sua realidade, que entenda o funcionamento de um processo de tratamento oncológico. Porque é o que eu falei, a sua vida não para. A sua vida não para você tratar o câncer. Então você vai ter toda a sua rotina de vida, mais o peso de um diagnóstico que ameace a vida.
Se você não tiver a companhia de alguém, se você não tiver um profissional que te acolha, que te oriente, você tá sozinha nessa. Não dá. Tá bom? Então, busquem sempre um profissional da psicologia, um bom amigo, um bom parceiro, para que acompanhe você dentro desse processo todo e que você consiga dividir as suas angústias, os seus conflitos, tá? E que não te julgue, de preferência. Por isso que eu gosto muito do profissional da psicologia, né? Porque ele é profissional exatamente porque não te julga. Ele não vai chegar e falar assim, ah, Paty, você, hein? Que papelão fazer isso durante o seu trabalho. Só faltava essa, né, gente? Então, é muito importante vocês buscarem alguém que auxilie nesse processo com relação à parte mental e psicológica, tá? Parte 4, e essa eu gostaria que fosse a primeira, mas eu não posso falar ela primeiro, porque senão você já vai embora da live, né? Sono. O sono é uma criança mimada. Uma criança mimada, sabe aquelas crianças mimadas que você tem que fazer as vontades? É o sono, tá? O que você tem que pensar? Que você precisa dormir. Não é um diagnóstico, não é um tipo de tratamento que faz sentido para o sono. Na verdade, ele tira o sono, na maioria das vezes. E aí você começa a sofrer para dormir. Só que acontece que algumas funções orgânicas, algumas funções corporais, elas só acontecem quando a gente dorme. Então, refazer as células de proteína, a sua medula trabalhar para as células se renovarem, você limpar a cabeça, né? Fazer uma faxina mental, uma faxina hepática, faxina no fígado, você melhorar, fazer um detox no corpo de várias formas, tá? É só à noite. Secretar alguns hormônios que são importantes para vencer o câncer, só durante o sono, só à noite. Que mais? O seu corpo, ajudar o seu corpo a combater a doença de uma forma mais eficaz, porque não tem nada funcionando, né? Você não está preocupada durante o sono, você não está andando para lá e para cá, você não está trabalhando, você não está cuidando do seu filho durante o sono. O seu corpo olha para isso e fala, porra, agora ela descansou, então agora eu consigo trabalhar aqui dentro. E é isso que ele vai fazer, tá? Então, você precisa dormir. Ah, mas eu não consigo. Aí a gente tem estratégias, tá bom? Aí, sistema imunológico, exatamente, Paty, bem lembrado. A gente tem estratégias para te fazer dormir melhor, que primeiramente não serão medicamentosas. E isso, aluno da minha mentoria também aprende. Como é que a gente faz, Andressa? O que eu tenho que fazer? Eu não gosto muito desse nome, higiene do sono. Ai, eu acho isso, tipo, meio xixi cocô, sabe? Ai, nada a ver, eu não acho que é higiene do sono. Eu acho que são coisas que você precisa fazer para tentar dormir melhor. E a primeira delas, para mim, está envolvida com não se preocupar. O problema é que a gente tem a cabeça que funciona, sei lá como, não para esse negócio. A gente deita na cama, o negócio continua funcionando. A gente precisa atacar isso, né? Como é que deixa a cabeça um pouco mais lenta, mais tranquila, para a gente conseguir dormir melhor? E aí tem as questões, tirar o celular, ler alguma coisa, desligar a casa. Gente, fala sério, higiene do sono, deixar a casa escura 2 horas antes de dormir. Você tem 3 filhos, seus filhos 7 horas da noite, você dorme 9 horas da noite, você acha que 7 horas da noite você vai deixar a casa escura para você dormir? Gente, 8 horas da noite a minha casa tá um caos, eu tenho um filho só. Entendeu? É janta, é criança que grita, é o bicho que pica, você tem que sair correndo para ver o que aconteceu. É o uniforme que você não passou da escola, é o lanche que você esqueceu de preparar, é o livro. Gente, tem coisa que não cabe, eu acho que é só aqui, ó, né? A higiene do sono. Tem coisa que não dá para nós, né? A mulherada aqui que tá comigo sabe que a vida da mulher é terrível. As pacientes que me procuram são pacientes que têm uma vida muito corrida, né? São pacientes que não, elas já entram, já vem comigo assim, Andressa, eu não tenho tempo de viver o câncer, eu tô fazendo esse tratamento aqui, ó, pra acabar logo porque minha vida é daqui, continuando, vamos lá, faca na caveira. Eu amo isso, gente. São as pacientes que eu gosto de trabalhar, porque são aquelas que a gente vai e cura. E acaba o tratamento, a mulher tá um furacão. É isso.
Entendeu? Não vem comigo, ai, mas é que eu acho que eu vou... Não, aí eu já nem quero, nem vem. Né? Porque acaba com a energia das outras que querem destruir tudo. Então, a gente tem que ser realista também na vida da mulher, né? Dá pra ter um sono melhor? Dá, mas a gente vai atacar as coisas assim que são diferentes, tá? Que eu já tenho ali o meu exatamente, Paty, cura mesmo. Eu já tenho ali o que fazer para melhorar o sono. E aí a gente conversando, nós também chegamos num denominador comum para avaliar o que vai ser melhor pra gente melhorar a nossa condição de sono. Vocês têm que aprender que o sono é uma das principais, é a principal, tá? Eu só não posso falar isso assim de cara. Mas é a principal coisa que a gente precisa atacar durante o tratamento. Você com sono bom é outro tratamento, gente. Com sono organizado, com sono regulado. Eu não tô falando com sono de 8 horas por noite, você dormir com a música tocando. Não, eu tô falando de um sono que realmente te recupere. E a gente consegue perceber isso. Tá bom? Então eu falei da parte 4, que era o sono. E por último, e essa pra mim é o ápice do ápice do ápice, e a gente às vezes acaba esquecendo ou às vezes se apegando mais, né? Que é a parte espiritual. Lembra que eu falei, nós somos seres biopsicossociais espirituais. É corpo e alma. Eu não dissocio uma coisa da outra. Não tem como eu falar assim, agora eu vou cuidar da minha alma. Tchau, galera, deixa o corpo. E aí sua alma vai. Agora eu vou cuidar do meu corpo. Sua alma fica, tem hora que sim, né? A gente às vezes faz uns exercícios bem poderosos, bem intensos, que a alma fica, o corpo vai. Não é verdade? Mas não é assim que funciona. Os dois estão lá juntos. E a gente tem que cuidar disso, pessoal. Quem é a parte espiritual para você? O que é a parte espiritual para você? Andressa, Andressa, tá? Eu sou católica, apostólica, romana, praticante. Ah, mas eu sou evangélica. Gente, que maravilha, você tem a sua fé. Ah, mas eu sou um bandista, testemunha de Jeová, ou sei lá o que. É isso, gente, tá? A religião é sua, não é dela que eu quero saber. Eu quero saber quem é o ponto que te traz no eixo, tá? Quem é o Deus que você segue? Quem é o seu Deus? Quem você quer? Quem para você é Deus? São as suas experiências, mas elas são extremamente importantes para te dar a base, para te dar o alicerce de enfrentamento de tudo a partir do diagnóstico. Antes já teria que ser, né? É que depois de um diagnóstico desse, eu percebo que as pessoas se apegam muito mais na fé. E isso é ótimo. E a fé, ela pode ser qualquer uma. Nós não falamos sobre religião. Eu entendo bastante de religião, porque é um assunto que eu gosto muito. A gente pode se aprofundar em uma ou outra. Eu trago os especialistas para falarem sobre aquelas religiões, a protestante, as religiões africanas, a católica, que é muito interessante a gente saber da cultura do outro, até para entender. E às vezes você também gosta, tá? Mas a ideia é essa. Quem é a sua base de fé? Da onde vem a sua fé? Para acordar todo dia de manhã e falar assim, essa doença não me pertence. Eu vou fazer isso por Deus, glorificando a Deus. Quem é essa fé? Então a gente não consegue dissociar alma de espírito, de mente, de corpo. Nós somos tudo isso juntos e misturados. Então a gente vai precisar atacar todos esses pontos. A estratégia que funciona para evitar efeitos colaterais do seu tratamento e diminuir as chances da doença voltar é tudo isso. É você organizar corpo, mente, espírito, vida social, vida mental. É tudo isso. Não tem uma receita de bolo que eu fale assim, olha, acorde 6 horas da manhã, vire para a direita, dê 3 cambalhotas e saia correndo 10 metros. Não tem isso. É uma série de atitudes que a gente vai ter que tomar. E a primeira delas, recapitulando, é efeitos colaterais. Eu preciso saber quais são os efeitos colaterais do meu tratamento. Eu preciso saber o que eu espero do meu tratamento. O que é meu tratamento? Não é o médico chegar lá pra você e falar assim, agora é isso daqui, você vai tomar esse remédio aqui. Você, amém. E vai lá e faz. Não. Você tem que saber de você, gente, pelo amor de Deus. Você tem que olhar pro médico uma hora e falar assim, doutor, eu não estou aguentando essa medicação na dose que ela está, porque eu estou sentindo muito esse efeito colateral e eu sei que é dela. É possível reduzir a dose?
quais são os impactos do meu tratamento se eu reduzir essa dose desse medicamento? Porque eu tô sentindo muita, sei lá, dor, muita fadiga. O que eu posso fazer? Gente, é o seu tratamento. Se você não confrontar quem tá tratando você, o que você tá fazendo? Entenderam? Então, preciso conhecer do meu tratamento, preciso saber quais são os efeitos colaterais, o que acontece, e aí eu consigo tomar uma decisão assertiva. Eu consigo tomar uma decisão melhor e ver o que eu posso fazer de melhor por mim. Depois eu fiz a parte 2, exercício físico e nutrição. São 2 pilares que a gente precisa intervir, precisa mudar, eles precisam ser diferentes durante o tratamento oncológico. Cada momento do tratamento vai pedir uma coisa de um, uma coisa do outro. E a gente vai monitorando isso durante toda a jornada. Parte 3, buscar auxílio psicológico, que pode ser profissional ou pode ser de um círculo de pessoas que fazem parte da sua vida, tá? Lembrando, terapia é com psicólogo profissional da área. Terapêutico é a conversa que você tem com a sua melhor amiga, com a sua manicure. Aquilo não é terapia, tá? Durante o tratamento, é interessante que vocês procurem auxílio, estão me ouvindo? Que você procurem auxílio profissional. Andressa, eu não tenho condição financeira de fazer isso. Tudo bem, você pode ter uma conversa terapêutica com a sua melhor amiga, tá? Parte 4, sono. A principal delas, precisa dormir melhor, precisa dormir direito, precisa dormir bem, tá bom? Isso a gente também vai conversar, porque é um ponto mais complicado o sono, né? Porque tem gente que já vem com quadros de insônia, com quadros de sono ruim, desde antes do diagnóstico. Aí recebe o diagnóstico, o que acontece? Piora. Então nós vamos ter que ver o que está acontecendo aí, vamos ter que conversar, tá? E aí é individual, né? Ou num grupo a gente consegue alinhar melhor as coisas. Aqui não dá para eu mostrar, olha, né, elencar 1 milhão de coisas do porquê o sono tá ruim, tá? E por último, a parte espiritual. Você precisa ter um apoio de fé, seja a religião que for, seja qual for. Essa vontade de viver, esse respirar de todo dia, esse ar que entra pelo nariz todos os dias, esse sopro divino, ele precisa vir de algum lugar. É a fé quem anima a gente, tá? Então a gente precisa trazer esse resgate espiritual, esse resgate de fé, exercitá-lo, seja ele qual for, dentro da sua denominação religiosa, que é sua experiência, e a gente juntas pode unir essa força, né? Em forma de oração, em forma de reza, em forma de uma intervenção de alguma outra religião, enfim, a gente pode juntas fazer uma energia positiva de fé para realmente todo mundo caminhar para frente e em cima dessa fé a gente ter a certeza de que essa doença tem começo, meio e fim e que o final dela a gente vai curar. Entenderam? Então, estratégias que funcionam, eu só não consigo esmiuçar essas estratégias. Mas se vocês já pegarem essas 5 ideias e melhorar uma delas hoje à tarde, já melhorou, já é outra pessoa. E aí a gente volta a repetir para não subestimar o poder do 1, né? 1 dia, 1 minuto, 1 hora, uma oração, um exercício, um alimento diferente, 1 hora de sono melhor, 1 minuto de respiração, Tudo que a gente fizer amanhã a gente faz mais e depois mais E todo dia, se a gente ficar 1% melhor, no final do ano a gente ficou 365%. Entenderam? A gente não tem o hábito de olhar a longo prazo, né? Então, vamos pensar em fazer pelo menos uma coisinha melhor dentro desses 5 pilares que eu levantei para vocês hoje. E os alunos da minha mentoria mais para frente, que vamos abrir as vagas agora na quinta-feira, vocês vão aprender o passo a passo para cada uma dessas etapas aqui funcionarem da forma que é o método que eu faço com os meus pacientes há 8 anos. E que dá certo. E que meus pacientes estão tudo aí, me perturbando a vida todo dia, essas maravilhosas, né? Que eu amo. Tudo bem, galera? Bom, amanhã a gente vai ter um outro encontro este mesmo horário, às 5h04 da manhã, e aí eu vou estar aqui para fazer perguntas e respostas.
Vocês vêm com as perguntas e eu vou dar as respostas, mais relacionadas com exercício físico, tá bom? Mais de efeito colateral, de alguma medicação, de algum tipo de tratamento, eu também sei, porque como eu falei, trabalho com isso há muito tempo, consigo fazer bastante troca. O que eu não souber, eu levo depois. Certo? Então, preparem-se, amanhã às 5h04 da manhã estaremos juntos de novo. E aí, eu quero falar sobre as dúvidas que vocês vão trazer em relação aos exercícios. Eu já estou recebendo algumas mensagens das minhas próprias alunas sobre essas dúvidas e também vou trazer aqui para a gente discutir. Combinado? Como sempre, é maravilhoso falar sobre isso. Eu, por mim, ficaria aqui até 10 horas da noite. É que a gente realmente tem uma rotina de criança dormindo, de trabalho agora. E eu volto depois pra gente conversar mais. Tô aqui no Instagram, nos stories, nos directs, pode me mandar tudo aí. Mas de qualquer forma, a gente se vê amanhã, tá bom? Ó, excelente dia, que Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, às 5h04.